Eu estava lavando a louça do almoço quando o celular tocou. Nome na tela: Camila, minha nora. Atendi no viva voz porque as mãos estavam cheias de espuma. A voz dela veio como um tapa. Seu filho foi embora para sempre. A casa, o carro, tudo agora é meu. Você vai ficar sem nada. Fiquei parada, com um pano de prato pingando na pia. A garganta fechou, mas não de medo, de esforço para não rir, porque Rafael estava sentado na minha frente, na mesa da cozinha, com a xícara de café suspensa no ar. Olhos arregalados, ouvindo cada palavra da própria mulher. Ele tinha me pedido isso 3 dias antes. Mãe, eu preciso saber quem ela realmente é. Finge que eu sumi. Vê como ela reage. Achei loucura, mas aceitei. E agora eu estava ouvindo. Camila continuou, a voz subindo de volume. Não adianta mais ligar para o Rafael. Ele bloqueou você. Ele disse que você sempre foi uma sogra controladora, que ele tá cansado de você meter o bedelho na vida dele. Senti o estômago gelar, não pela mentira, mas pela facilidade com que ela mentia. Rafael largou a xícara na mesa com um barulho seco, o rosto pálido, a mão tremendo. Camila não parou. A escritura da casa tá no meu nome agora. O carro também. E sabe o que é melhor? Ele concordou com tudo. Ele disse que você não merece nada. Eu queria falar, gritar, desmascarar ela ali mesmo. Mas segurei, porque tinha algo errado naquela voz. Ela não parecia feliz. Parecia apavorada. Eu mereço isso, Lúcia. Eu mereço tudo isso. Depois de tudo que eu passei, a frase ficou no ar, cortada, como se ela tivesse dito demais. Respirei fundo e respondi, com a voz mais calma que consegui. Tá bom, Camila. Se é isso que vocês decidiram, eu respeito. Silêncio do outro lado. Ela não esperava isso. Você não vai brigar? Pra quê? Se meu filho me abandonou, não tenho o que fazer. Boa sorte pra vocês. E desliguei. Rafael estava branco. Levantou da cadeira, passou a mão no rosto, foi até a janela. Ficou ali, de costas, os ombros tensos. Eu sequei as mãos devagar, guardei o pano, desliguei a torneira. O barulho da água sumindo deixou a cozinha em silêncio pesado. Lá fora, um carro buzinou. O vizinho gritou com o cachorro. A vida seguia. Mas ali dentro, tudo tinha mudado. Se você quer saber o que acontece quando a gente descobre quem as pessoas realmente são, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque essa história tá só começando. Sentei na cadeira em frente ao Rafael e esperei. Ele virou para mim, os olhos vermelhos. Mãe, eu casei com uma estranha. Eu sei, filho. Ela falou como se eu tivesse morrido, como se... A voz dele quebrou. Eu não abracei, não consolei. Não era hora, era hora de pensar, porque aquela frase dela tinha me cutucado. Eu mereço isso, depois de tudo que eu passei. Camila sempre evitou falar do passado. 3 anos de casamento e eu não conhecia um parente, um amigo de infância, uma foto antiga. Meus pais morreram, prefiro não falar disso. Rafael aceitou. Eu fingi aceitar. Mas eu trabalhei 30 anos no cartório de registro civil. 30 anos lidando com documentos, certidões, fraudes. E tem uma coisa que a gente aprende. Quem não tem passado está escondendo alguma coisa. Levantei, fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda. Lá no fundo, guardado desde o chá de panela, tinha uma foto. Camila tinha esquecido ela aqui. Uma foto velha, desbotada. Uma menina loira, de vestido florido, segurando um cachorro. No verso escrito à mão, Camila, 9 anos, 1995. Mas a Camila que eu conhecia era morena. E nunca teve cachorro. Guardei a foto no bolso do avental. Rafael ainda estava na sala, a cabeça entre as mãos. Eu pousei a mão no ombro dele. Firme. A gente vai descobrir quem ela é. Ele me olhou, confuso. Mãe, do que você está falando? Daquela frase. Eu mereço isso.
Ela não estava falando de você. Ela estava se justificando, para ela mesma. Peguei meu celular, abri o WhatsApp, procurei o contato da Sônia, minha ex-colega do cartório. Preciso de um favor, urgente. A resposta veio em segundos. Fala, Lu, tô aqui. Olhei para a foto no bolso, depois olhei para o meu filho destroçado. E foi aí que eu decidi, não importa quem ela fosse, eu ia descobrir. 3 anos atrás, Rafael chegou em casa com aquele sorriso de quem tá flutuando. Mãe, conheci alguém. Eu estava temperando frango pro almoço de domingo. Limpei as mãos no pano, virei para ele. Conta. O nome dela é Camila. Trabalha num café perto do escritório. Mãe, ela é diferente. Diferente era pouco. Quando ele trouxe ela aqui pela primeira vez, eu servi bolo de fubá e café. Sentamos na varanda. Camila era bonita, educada, sabia sorrir na hora certa. Mas tinha uma coisa. Ela era vazia, não no sentido de burra, no sentido de sem história. Eu perguntei de onde ela era. Interior de Goiás, cidade pequena. E sua família? O sorriso dela travou por meio segundo. Meus pais faleceram quando eu era adolescente. Não tenho irmãos. Prefiro não falar muito disso. Rafael pegou na mão dela, protetor. Mãe, respeita. Eu respeitei. Mas comecei a prestar atenção. Nas visitas seguintes, eu tentava puxar assunto. Infância, escola, amigos. Ela desviava com habilidade de política. Ah, eu era quieta. Não lembro muito daquela época. Prefiro focar no presente. Um dia, perguntei se ela tinha fotos antigas. Perdi tudo num incêndio. Foi logo depois que meus pais morreram. A resposta veio rápida demais, ensaiada. Eu estava cortando cebola. Os olhos ardiam, mas não era só por causa disso. Rafael, apaixonado, engolia cada palavra. Eu engolia o incômodo. Porque no cartório a gente via muito isso. Gente que sumia do mapa. Gente que inventava vida nova. Sempre tinha um motivo. Dívida, violência, crime, vergonha. Tentei investigar do jeito discreto. Perguntei o nome completo dela para fazer o convite de noivado. Camila Esteves Santos. Anotei no celular. Uns dias depois, quando fui pagar uma conta no banco, sentei no canto e pesquisei o nome no Google. Nada. Nem rede social antiga, nem notícia, nem menção em formatura, nada. Como se ela tivesse nascido aos 25 anos. Guardei a pulga atrás da orelha, mas não falei nada. Porque o que eu ia dizer? Filho, sua noiva não tem rastro digital? Ia parecer louca, sogra controladora. Então fiquei quieta. Mas uma vez, uns 6 meses antes do casamento, aconteceu uma coisa. A gente estava aqui em casa, eu, Rafael e Camila. Almoço de sábado, eu tinha feito macarronada. O celular dela tocou. Ela olhou para a tela e o rosto dela mudou. Não foi só susto, foi terror puro. Ela levantou da mesa rápido, quase derrubando o copo. Com licença, foi pro quintal, atendeu de costas pra gente. Eu não consegui ouvir o que ela disse, mas vi o corpo dela, ombros curvados, mão tremendo. A outra mão no peito, como se tivesse faltando ar. Rafael nem percebeu. Tava vendo o vídeo no celular. Quando ela voltou, os olhos estavam vermelhos. Tudo bem? Perguntei. Telemarketing chato. Ela forçou um sorriso. Gente insistente. Telemarketing não deixa ninguém daquele jeito. Mas eu não insisti. Naquela noite, quando eles foram embora, fiquei revirando as gavetas da sala, procurando a foto que Camila tinha deixado aqui no dia do chá de panela. Encontrei no fundo da gaveta da cômoda. Foto antiga, papel fino, desbotado. Uma menina loira de vestido florido segurando um cachorro pequeno. No verso, escrito a caneta azul. Camila, 9 anos, 1995. Olhei para a foto. Olhei de novo. A menina era loira. Camila era morena. Cabelo escuro, liso, sem nenhum sinal de ter sido loiro antes. Botei a foto contra a luz da janela. Não era montagem.
Era foto real, revelada, daquelas antigas de laboratório. A letra no verso era infantil, trêmula. Guardei a foto. Não mostrei para Rafael. Não falei nada, mas comecei a observar mais. Percebi que Camila nunca falava de datas. Aniversário dela? Ah, eu não ligo muito para isso. Aniversário dos pais? Não mencionava. Cidade natal? Interior muito pequeno, nem no mapa aparece. Escola? Estudei em casa, minha mãe era professora. Cada resposta bloqueava a próxima pergunta. E Rafael? Achava lindo. Ela é humilde, mãe, não fica se exibindo. Eu mordia a língua, até o dia do casamento. Fui eu e mais 20 pessoas. Cerimônia simples no civil. Camila não convidou ninguém do lado dela. Não tenho família. Meus amigos moram longe. 20 pessoas. E nenhuma dela. Na hora que o juiz pediu as testemunhas, ela chamou a dona do café onde trabalhava e o porteiro do prédio. Gente que mal a conhecia. Depois da cerimônia, abracei ela. Senti o corpo dela tenso, duro. Bem-vinda à família, eu disse. Ela sorriu. Mas os olhos não sorriam. E agora, 3 anos depois, eu tinha certeza. Camila não era quem dizia ser. 2 dias depois daquela ligação, eu não aguentei mais. Rafael tinha dormido aqui em casa. Passou a noite acordado, sentado na sala, olhando para o celular como se esperasse a Camila ligar e dizer que era mentira. Ela não ligou. De manhã, fiz café, pão na chapa, mamão picado. Ele não tocou em nada. Mãe, eu preciso ir lá. Não. Minha voz saiu firme. Eu vou. Mas ela acha que você sumiu, lembra? Se você aparecer agora, a gente perde a chance de entender o que está acontecendo de verdade. Ele passou a mão no rosto, cansado. E se ela não te deixar entrar? Então eu vou saber que ela tem algo a esconder. Peguei a bolsa. Conferi se o celular estava carregado. Calcei a sandália baixa, porque se eu precisasse ficar em pé muito tempo, o salto ia me matar. A casa ficava a 20 minutos daqui. A casa que eu tinha dado de presente para os dois. Entrada, 3 quartos, quintal. Escritura no nome do Rafael. Ou pelo menos era o que eu achava. Toquei a campainha. Esperei. Nada. Toquei de novo, mais demoradamente. Ouvi passos lá dentro, pesados. De homem. Meu estômago apertou. A porta abriu. E não era a Camila. Era um homem. Uns 40 anos. Alto, ombros largos, cabelo grisalho nas têmporas. Vestido com calça social e camisa branca, como se tivesse acabado de sair de uma reunião. Ele me olhou de cima a baixo, sem pressa. Pois não? A voz era fria, educada, mas fria. Engoli seco. Eu sou a Lúcia, sogra da Camila. Vim falar com ela. Ele não se mexeu da porta. Ela não pode receber visitas agora. Como assim não pode? Essa é a casa do meu filho. Era. Ele corrigiu, com um meio sorriso. Agora é da Camila. Senti a raiva subir pelo peito, mas segurei. E você é... um amigo. Amigo. A palavra tinha peso demais. Não era amigo. Era outra coisa. Tentei olhar por cima do ombro dele, mas ele ocupava a porta inteira. Eu só quero conversar com ela 5 minutos. Não vai dar. Ele ia fechar a porta. Botei o pé na frente. Escuta aqui. Eu não sei quem você é, mas essa casa foi presente meu. Eu tenho direito de entrar. Os olhos dele esfriaram. A senhora não tem direito a nada. A escritura foi transferida. Quer conferir? Processa. Agora sai da porta antes que eu chame a polícia. E fechou. Na minha cara. Fiquei ali parada, o sangue fervendo. Respirei fundo. 1 vez, 2. Olhei para os lados. A rua estava vazia. Meio-dia, calor de rachar. Só o barulho de uma britadeira longe e um cachorro latindo. Dei 2 passos para trás. E então ouvi. Baixinho, abafado, mas eu ouvi. A voz da Camila lá dentro. Eu vou conseguir o dinheiro, eu prometo. Só me dá mais 1 semana. Gelei.
O homem respondeu algo que não deu para entender. Tom de ordem. Depois, silêncio. Voltei para o carro, mão tremendo na chave. Liguei o motor e fiquei ali, parada, tentando processar. Camila devia dinheiro para aquele homem, mas ela acabava de ficar com a casa, com o carro, com tudo. Por que ela ainda estava devendo? Peguei o celular, tirei uma foto discreta da frente da casa. Zoom no carro que estava na garagem. Um Civic prata, placa final 7. Mandei pro Rafael. Tem um homem na casa. Ela tá devendo dinheiro para ele. A resposta veio instantânea. Que homem? Não sei. Mas ele mandou em mim como se fosse dono do lugar. Mãe, sai daí. Já saí. Vou no cartório. Preciso checar uma coisa. Guardei o celular. Liguei o ar-condicionado. A blusa estava grudada nas costas de suor. Olhei para o retrovisor. O homem estava na janela da sala, de braços cruzados, me observando. Não desviei o olhar. Dei ré devagar e saí. Mas anotei mentalmente cada detalhe. O relógio de ouro no pulso dele. Caro. Tag Heuer, se não me engano. Uns 15 mil reais, fácil. A postura. Militar, empresário, segurança. E o jeito que ele falou, a senhora não tem direito a nada. Como se já tivesse feito isso antes. No caminho para o cartório, parei no sinal. Uma moto passou zoando. O sol batia no vidro, queimando. Eu precisava de respostas. E ia começar pelo nome dela. Porque se tem uma coisa que 30 anos de cartório me ensinaram, é que papel não mente. Gente mente. Documento, às vezes também. Mas deixa rastro. E eu ia seguir cada maldito rastro até o fim. O cartório ficava no centro, num prédio antigo de 3 andares, com aquele cheiro de papel velho e café requentado que eu conhecia de cor. 30 anos da minha vida naquele lugar. Subi as escadas devagar. O joelho doía um pouco, coisa da idade, mas eu nem liguei. Tinha coisa mais importante para pensar. Empurrei a porta de vidro. A campainha eletrônica apitou. Sônia estava no balcão, óculos na ponta do nariz, digitando algo no computador. Quando me viu, o rosto dela abriu num sorriso. Lu, que surpresa! Pensei que você estava em casa aproveitando a aposentadoria. Aproveitando uma ova. Encostei no balcão. Preciso de um favor. Urgente. Ela tirou os óculos, me olhou com aquela cara de quem já sabe que tem treta. Fala. Quero que você pesquise uma certidão de nascimento para mim. Nome? Camila Esteves Santos. Ela anotou num post-it. Algum detalhe? Data de nascimento? Cidade? Ela disse que nasceu em Goiás, interior. Não lembro a cidade. Deve ter uns 32, 33 anos agora. Sônia franziu a testa. Isso é a sua nora, né? É. Lu, o que está acontecendo? Respirei fundo. Ela sumiu com tudo que era do meu filho. Disse que ele foi embora e tem um homem na casa dela. Um homem que mandou em mim como se eu fosse lixo. Sônia ficou séria. Pousou a caneta. Senta aí, vou ver o que eu acho. Sentei numa cadeira velha de plástico. A sala estava quente. O ventilador roncava no canto, jogando ar morno. 2 minutos, 5, 10. Sônia mexia no sistema, clicava, voltava, pesquisava de novo. Eu olhava para as minhas mãos, as unhas curtas, sem esmalte, a pele marcada de idade. Mãos de quem trabalhou a vida inteira. Mãos que seguraram meu filho quando ele nasceu, que assinaram a escritura daquela casa que eu dei para ele, e que agora iam descobrir a verdade sobre aquela mulher. Lu. A voz da Sônia me tirou do transe. Vem cá. Levantei. Me apoiei no balcão. Ela virou a tela do computador para mim. Achei uma Camila Esteves Santos, registrada em Goiânia, 18 de março de 1991. Meu coração acelerou. Então é ela. Sônia balançou a cabeça devagar. Os olhos dela estavam apertados, sérios. Lu, tem um problema. Que problema? Ela clicou em outro documento. Uma certidão de óbito apareceu na tela. Eu li o nome. Reli. Camila Esteves Santos.
Data de nascimento: 18 de março de 1991. Data de falecimento: 12 de julho de 1998. 7 anos. Causa mortes: afogamento. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como assim? Morreu? Em 1998. Acidente em clube aquático. Foi notificado aqui no sistema estadual. Eu agarrei a beirada do balcão. As pernas bambearam. Então, quem é a mulher que casou com meu filho? Sônia pegou minha mão. Calma. Respira. Respirei. Mas o ar não entrava direito. Isso acontece, Lu. Ela falou baixo. Gente assumindo identidade de criança morta. É uma técnica velha. Pega a certidão de nascimento de alguém que faleceu jovem, tira CPF, documentos e vira outra pessoa. Por quê? Por que alguém faria isso? Fuga. Sônia cruzou os braços. De dívida, de processo, de violência doméstica, de agiotagem. Agiotagem. A palavra acendeu uma luz na minha cabeça. O homem na casa. O relógio caro. O tom de comando. Eu vou conseguir o dinheiro, eu prometo. Isso é crime? Assumir identidade falsa? É. Falsidade ideológica. Da cadeia. Engoli seco. E se eu denunciar? Ela vai presa. E tudo que tá no nome dela vira nulo. Casamento, documentos, contratos. Peguei meu celular. As mãos tremiam. Tirei foto da tela do computador. Certidão de óbito. Nome. Data. Tudo. Posso levar uma cópia disso? Não posso liberar cópia oficial sem autorização judicial. Sônia coçou a cabeça. Mas eu não vi você tirar foto, tá? Dei um meio sorriso. Obrigada. Ela segurou meu braço antes que eu saísse. Lu, cuidado. Se ela tá envolvida com gente perigosa, se é agiotagem mesmo. Eu sei, mas eu não vou deixar meu filho na mão dessa mulher. E a polícia? Parei. Pensei. Ainda não. Antes eu preciso entender o tamanho da encrenca. Saí do cartório com a certidão de óbito salva no celular. O sol tava a pino. A rua cheia de gente, buzina, ônibus passando. Encostei na parede do prédio, à sombra. Abri a foto de novo. Camila Esteves Santos, 7 anos, afogamento. E a mulher que casou com meu filho tinha 32. Ela roubou a identidade de uma criança morta. Construiu uma vida inteira em cima de uma mentira. E agora, estava fugindo de quê? Peguei o celular. Liguei pro Rafael. Ele atendeu no primeiro toque. E aí, mãe? A voz dele estava rouca de cansaço. Fechei os olhos. Respirei. Filho, a Camila não existe. Silêncio do outro lado. Como assim não existe? A Camila de verdade morreu em 1998, com 7 anos, afogada. Ouvi a respiração dele travando. Mãe, você tá dizendo que... Eu tô dizendo que a mulher com quem você casou roubou a identidade de uma criança morta e que a gente estava casado com uma mentira viva. Rafael apareceu aqui em casa 1 hora depois. Entrou sem bater, o rosto cinza, olhos fundos de quem não dorme há dias. Sentou na mesa da cozinha. Ficou olhando pro nada. Eu coloquei um copo de água na frente dele. Ele não tocou. Mãe, como a gente não percebeu? Porque ela era boa. Sentei do outro lado. E porque você estava apaixonado. Ele passou as mãos no rosto, esfregando os olhos. Eu casei com uma fantasma. Não. Você casou com alguém que está fugindo de alguma coisa. E a gente precisa descobrir do quê. Peguei meu celular, abri a foto da certidão de óbito, mostrei para ele de novo. Ele olhou, desviou, olhou de novo. O que eu faço agora? A gente investiga. Encostei na cadeira. Você tem acesso às contas do banco? Cartões? Extratos? Ele balançou a cabeça. Ela sempre cuidou disso. Disse que eu era desorganizado, que ela preferia controlar. Claro que preferia. Mas você tem a senha do banco, né? Tenho. A gente tem conta conjunta. Então entra agora. Quero ver o extrato dos últimos 3 meses. Ele tirou o celular do bolso, dedos trêmulos, abriu o aplicativo do banco, digitou a senha.
Errou. Digitou de novo. Entrou. A tela carregou. Ele ficou parado, lendo em silêncio. O rosto dele mudou. Mãe. Fala. Ela abriu uma conta conjunta sem me avisar, no mês passado. Meu estômago gelou. Como assim sem avisar? Tá aqui, conta corrente conjunta. Eu sou titular junto com ela, mas eu nunca autorizei isso. Mostra. Ele virou o celular para mim. Lá tava, conta corrente, 2 titulares, Rafael Mendes Carvalho e Camila Esteves Santos. Saldo atual, R$ 340. Deslizei a tela para ver o extrato, e aí eu vi. Dia 10 de dezembro, entrada de R$ 185 mil. Descrição: transferência, venda veículo, o carro do Rafael. O Corolla que ele tinha comprado com o dinheiro da rescisão do emprego anterior. Dia 11 de dezembro, saída de R$ 184.660. Descrição: TED, LC Serviços Ltda. Quase tudo. Sumiu em menos de 24 horas. Meu Deus! Rafael largou o celular na mesa como se queimasse. Ela vendeu meu carro, sem me falar, e transferiu o dinheiro para uma empresa que eu nem conheço. Anotei o nome num papel. LC Serviços Ltda. Tem mais alguma movimentação estranha? Ele voltou a mexer no celular. Passou pelo extrato. Parou. Tem um monte de ligação para um número fixo, sempre de madrugada. Olha aqui. Dia 5, às 23h47. Dia 9, às 00h13. Dia 14, às 23h52. Anota esse número. Ele anotou no bloco de notas do celular. Me mandou por mensagem. Peguei meu celular. Joguei o número no Google. Nada. Joguei no Truecaller. LC Serviços, Consultoria Empresarial. Endereço: Rua 7 de Setembro, 438, Sala 12. Filho, você conhece essa empresa? Nunca ouvi falar. E a Camila? Ela nunca mencionou. Respirei fundo. O coração batia rápido demais. R$ 185 mil. O carro inteiro do meu filho. Transferido para uma empresa fantasma. E Camila dizendo: eu vou conseguir o dinheiro, eu prometo. Ela não estava gastando o dinheiro, ela estava pagando alguém. Rafael, me passa o número de telefone dela. O que ela usa? Ele me passou. Abri o WhatsApp dele. Fui no histórico de chamadas com a Camila. 17 ligações recebidas do mesmo número nos últimos 3 meses. Sempre tarde da noite. Sempre durando menos de 2 minutos. Cliquei no número. Salvei nos meus contatos como desconhecido. Mãe, o que você está fazendo? Reunindo provas. Levantei da cadeira. Porque se a gente for confrontar ela, tem que ser com tudo na mão. Peguei minha bolsa, calcei a sandália. Aonde você vai? Conversar com alguém que vê tudo e não fala nada. Quem? A vizinha da frente. Dona Irene. Rafael se levantou, tenso. Mãe, deixa eu ir junto. Não. Se ela te ver, vai desconfiar que a gente está investigando. Eu vou sozinha. Mas, Rafael. Segurei os ombros dele. Confia em mim. Ele respirou fundo, assentiu. Peguei as chaves do carro. Guardei o papel com o nome da empresa na bolsa. LC Serviços Ltda. R$ 185 mil. E um homem de relógio de ouro mandando na minha nora dentro da minha casa. As peças estavam se encaixando. E eu tinha certeza. Camila não era vilã. Ela era refém. Entrei no carro, liguei o motor. O tanque estava na reserva, mas dava para ir e voltar. Olhei para o retrovisor. Rafael estava na porta, de braços cruzados, me observando sair. Dei ré. A tarde estava caindo. O céu laranja, aquele calor que gruda na pele. Dirigi devagar, pensando. Camila roubou uma identidade. Casou com meu filho. E agora estava pagando alguém. Alguém que sabia quem ela realmente era. E que estava cobrando caro pelo silêncio. Cheguei na rua da casa. Estacionei 3 casas antes. A casa do Rafael estava com as luzes apagadas. O Civic prata ainda estava na garagem. Atravessei a rua. Toquei a campainha da Dona Irene.
Ela abriu a porta com a corrente ainda posta, desconfiada. Quando me viu, relaxou. Lúcia, que surpresa! Oi, dona Irene, posso entrar? Preciso conversar com a senhora. Ela tirou a corrente. Me deixou entrar. A sala cheirava a naftalina e bolo de milho. Sentamos no sofá de plástico. Dona Irene, a senhora conhece bem a Camila, né? Ela ajeitou os óculos, desconfiada. Conheço de vista. Por quê? Porque eu preciso saber. Respirei fundo. Quem mais frequenta aquela casa, além dela e do Rafael? E a resposta dela ia mudar tudo. Dona Irene me olhou por cima dos óculos, como se estivesse medindo se podia confiar em mim. Ela era daquelas vizinhas antigas, do tipo que fica na janela o dia inteiro. Vê tudo, mas só fala quando tem certeza. Lúcia, tá tudo bem com o Rafael? Não, não adiantava mentir. Ele tá passando por um problema sério com a Camila, e eu preciso saber o que a senhora viu. Ela suspirou. Levantou devagar, foi até a cozinha, voltou com 2 copos de suco de maracujá. Me entregou um. Sentou de novo. Aquele homem, ela começou baixinho, como se alguém pudesse ouvir. Ele vem aqui toda semana, sempre de carro, um Civic prata. Meu estômago apertou. Desde quando? Uns 2 meses, talvez 3. No começo achei que fosse parente dela. Mas aí o quê? Ela tomou um gole do suco. As mãos dela tremiam um pouco. Uma vez eu estava regando as plantas da frente. Eram umas 7 da noite. Ele estava lá conversando com ela na varanda. A voz dele estava alta, dava para ouvir. O que ele disse? Dona Irene abaixou mais a voz. Ele disse: "Você usou meu nome para isso. Agora vai pagar. Cada centavo." Gelei. E ela chorava. Dizia que não tinha dinheiro, que precisava de mais tempo. Ele riu. Não foi uma risada boa, Lúcia. Foi uma risada de quem tá gostando de ver alguém sofrer. Fechei os olhos. Respirei fundo. E o Rafael? Ele estava lá? Não. Nesse dia, não. Acho que ele estava trabalhando. O homem só aparece quando o Rafael não tá. Claro, ele sabia exatamente quando atacar. Dona Irene, a senhora viu mais alguma coisa? Qualquer detalhe? Ela coçou a testa, pensando. Tem outra coisa, mas não sei se importa. Tudo importa. Uns 15 dias atrás, de madrugada, eu acordei com cheiro de fumaça. Fui até a janela e vi a Camila no quintal, queimando papel. Que tipo de papel? Não dava para ver direito. Tava escuro. Mas era coisa de documento, sabe? Folha branca, tipo ofício. Ela botava um de cada vez no balde e esperava virar cinza. Meu coração acelerou. E onde ela jogou as cinzas? No canteiro do fundo, perto da mangueira. Levantei da cadeira. Dona Irene, a senhora pode me deixar dar uma olhada? No quintal dela? Mas como? Tá tudo fechado. Pelo muro dos fundos. Dá para passar? Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Lúcia, você quer invadir a casa da sua nora? Não vou invadir. Só vou olhar o quintal. De fora. Ela balançou a cabeça, mas levantou. Vem. Mas se a polícia vier, eu não sei de nada. Saímos pela porta dos fundos. O quintal da dona Irene dava para o muro da casa do Rafael. O muro tinha 1,5 metros. Dava para ver o quintal do outro lado se eu subisse num banquinho. Espera aí. Dona Irene entrou, voltou com um banquinho de plástico. Subi, me apoiei no muro, olhei para o quintal da Camila. Tava vazio, sem luz, só o vulto das árvores no escuro. Mas dava para ver o canteiro e o balde de metal encostado na parede. Tem como eu entrar aí? Perguntei, baixinho. Lúcia, pelo amor de Deus. Só 2 minutos, eu juro. Ela bufou. O portãozinho dos fundos tá sempre aberto. A tranca tá quebrada faz tempo. Eu avisei a Camila, mas ela nunca arrumou. Desci do banquinho, rodeei a casa pela calçada. Cheguei no portãozinho de madeira que dava pro quintal. Empurrei. Abriu com um rangido baixo. Entrei. O coração batia tão forte que eu ouvia o pulso no ouvido.
A casa estava escura, nenhuma luz acesa lá dentro. Fui até o canteiro, agachei. A terra estava fofa, cheirava a cinza. Tirei o celular do bolso, acendi a lanterna. Vasculhei com cuidado. Terra, folha seca, pedaço de raiz. E então vi um pedaço de papel, meio queimado, do tamanho de um cartão de visita. Peguei com cuidado. A beirada estava preta de fumaça, mas dava para ler parte do texto. Contrato de fiança, 340 mil reais. LC Serviços lida, inadimplência. Minha mão tremeu. Contrato de fiança, 340 mil reais. LC Serviços, a mesma empresa para quem ela tinha transferido o dinheiro do carro. Tirei foto do papel. Guardei no bolso do casaco. Levantei, ainda agachada. Olhei para casa. Tudo escuro. Silêncio. Mas então ouvi, voz abafada, vindo de dentro, a voz do homem. Não me interessa se você não tem. Arruma, eu te dei uma identidade. Você me deve. E a voz dela, chorosa, baixa. Eu já paguei quase 200 mil. Quanto mais você quer? Tudo. Você assinou como fiadora. O banco está cobrando de mim. E eu vou cobrar de você. Senti o peito apertar. Camila tinha assinado como fiadora, com identidade falsa. E agora o homem, o dono da empresa fantasma, estava cobrando dela. Ela não tinha roubado por ganância. Ela estava sendo extorquida. Voltei para o portãozinho. Saí. Fechei devagar. Voltei para a casa da dona Irene. Ela estava na porta dos fundos, nervosa. E aí, mostrei a foto do papel queimado. Ela assinou um contrato como fiadora, com identidade falsa. Agora o homem está extorquindo ela. Dona Irene colocou a mão no peito. Meu Deus! Coitada! Coitada nada. Guardei o celular. Ela roubou a identidade de uma criança morta, casou com meu filho mentindo, vendeu o carro dele sem avisar, e agora está pagando o preço. Mas no fundo, uma parte de mim sentia pena, porque Camila não era um monstro. Era alguém desesperada que tinha feito escolhas erradas, e agora estava presa. Mas isso não mudava o fato. Ela tinha destruído meu filho, e eu ia fazer ela pagar. Despedi da dona Irene, voltei para o carro, sentei no banco, encostei a cabeça no volante. Respirei. Peguei o celular. Liguei para o Rafael. Mãe? Filho? Minha voz saiu cansada. A Camila está sendo chantageada. Silêncio. Como assim? Ela assinou como fiadora com identidade falsa. E agora, o dono da empresa quer o dinheiro de volta. 340 mil reais. Cheguei em casa com as pernas pesadas, como se tivesse carregado tijolo o dia inteiro. Rafael estava sentado no sofá, o celular na mão, olhando para a tela sem ver nada. Quando entrei, ele levantou num pulo. Mãe, você demorou. Eu estava ficando louco aqui. Joguei a bolsa no sofá. Sentei. Tirei a sandália. O pé doía. Senta. Vou te contar tudo. Ele sentou na beirada da poltrona, tenso, os joelhos pulando de nervoso. Peguei o celular. Mostrei a foto do papel queimado. A Camila assinou um contrato de fiança. 340 mil reais, usando a identidade falsa. O cara que está lá na casa é o dono da empresa. Ele desviou o dinheiro e agora está cobrando dela. Rafael passou a mão no cabelo, puxando com força. Isso não faz sentido. Por que ela assinaria uma coisa dessas? Porque ela estava desesperada, sem identidade limpa, sem crédito, sem saída. Mas ela podia ter me contado. A gente podia ter resolvido isso juntos. Olhei para o meu filho. Aquele menino que eu criei sozinha, que eu ensinei a ser honesto, trabalhador, decente, e que agora estava descobrindo que o amor da vida dele era uma mentira. Rafael, ela não te contou porque ela sabia que ia te perder. Ele abaixou a cabeça. O silêncio pesou na sala. Peguei meu celular de novo. Eu vou confrontar ela. Mãe, não. Sim, agora, enquanto aquele homem não tá lá. Como você sabe que ele não tá?
porque o carro dele não estava na garagem. E se ele mora ali, ele não vai deixar o Civic na rua de noite. Rafael levantou. Então eu vou junto. Não, você vai ficar escondido, ouvindo. De novo? De novo, porque se ela te vê, ela vai se fechar. Mas se for só eu, ela pode confessar. Ele odiou a ideia. Vi no rosto dele, mas concordou. Pegamos o carro. 20 minutos de silêncio pesado. Só o barulho do motor e o rádio baixinho tocando uma música que eu nem prestava atenção. Chegamos na rua. Estacionei 2 casas antes. A casa estava com uma luz acesa. Sala. Ela tá acordada, murmurei. Rafael ficou no carro. Eu saí. Respirei fundo. 1 vez. 2. Toquei a campainha. Esperei. Ouvi passos, leves, dela. A porta abriu. Camila estava de calça de moletom e camiseta velha, cabelo preso, rosto sem maquiagem, olheiras fundas. Magra demais. Quando me viu, o rosto dela congelou. Lúcia. Oi, Camila. Posso entrar? Ela hesitou. Olhou para a rua. Olhou para mim. O Rafael não tá aqui. Eu sei. Vim falar com você. Ela abriu a porta. Devagar. Entrei. A sala estava uma bagunça. Caixas empilhadas no canto, roupa no sofá, cheiro de café requentado. Sentei na poltrona sem esperar convite. Camila ficou de pé, os braços cruzados, defensiva. O que você quer? A verdade. Ela desviou o olhar. Eu não sei do que você está falando. Camila Esteves Santos. Falei devagar, cada sílaba pesando. Nascida em 18 de março de 1991. Falecida em 12 de julho de 1998. Afogamento. O rosto dela desmoronou. As pernas bambearam. Ela segurou no encosto do sofá. Como você... 30 anos de cartório. Você acha que eu não ia descobrir? Ela sentou no chão. Literalmente no chão. As costas na parede. A cabeça entre os joelhos. E começou a chorar. Não era choro de teatro. Era choro de quem não aguenta mais. Soluço preso, ombros tremendo, mão apertando o próprio peito como se quisesse arrancar a dor. Esperei, porque às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é calar e deixar o outro quebrar. Depois de uns 2 minutos, ela levantou o rosto. Olhos vermelhos, inchados. Meu nome é Ana Paula. A voz saiu rouca. Ana Paula Ferreira da Silva. Anotei mentalmente. Continua. Ela enxugou o rosto com a manga da camiseta. Eu tinha 24 anos. Trabalhava como garçonete num boteco em Aparecida de Goiânia. Mal dava pro aluguel. Eu era casada com um homem violento. Parei de respirar por 1 segundo. Ele te batia? Pior, ele me endividou. Fez empréstimo no meu nome, no nome da minha mãe, de todo mundo. Somava mais de 80 mil reais. Quando eu pedi divórcio, ele sumiu. E eu fiquei com a dívida. Ela respirou fundo, tremendo. Eu não conseguia mais trabalhar. Meu CPF estava sujo. Banco me perseguia. A agiota ligava de madrugada. Eu estava afundada. E aí? Aí eu conheci o Luciano. O nome caiu como pedra. Luciano Costa? Ela assentiu. Ele tinha uma empresa. LC Serviços. Dizia que fazia consultoria. Me ofereceu uma saída. Disse, eu te dou uma identidade limpa. Você assina como fiadora de um empréstimo meu. Depois de 6 meses, eu te libero. Você fica com CPF novo, recomeça a vida. E você acreditou. Ela deu um sorriso amargo. Eu estava desesperada. Aceitei. Ele te deu a identidade da Camila? Sim. Certidão de nascimento original. Ele disse que comprou de alguém do cartório. Tirei CPF, RG, tudo. Virei outra pessoa. Senti o estômago revirar. E o empréstimo? 340 mil reais. Eu assinei. Luciano prometeu que ia pagar. 2 meses depois, ele sumiu com o dinheiro. O banco começou a me cobrar. Eu entrei em pânico. Fugi. Vim pra cá. Mudei de cidade. Arrumei emprego no café. E conheci o Rafael.
A voz dela quebrou de novo. Eu me apaixonei por ele, de verdade. Eu jurei para mim mesma que ia contar. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava. E o Luciano te achou. 3 meses atrás. Ligou no meu celular. Disse que sabia onde eu morava, com quem eu estava casada, tudo. Disse que se eu não pagasse os 340 mil, ele ia na polícia. Eu ia presa por fraude, estelionato, falsidade ideológica. Ela levantou, andou até a janela, ficou olhando para a rua. Eu vendi tudo o que eu podia. Joias que o Rafael me deu, roupa, eletrônico. Juntei 20 mil. Dei para ele. Ele riu na minha cara. Disse que queria tudo. E o carro do Rafael? Eu vendi sem ele saber. Transferi o dinheiro, 185 mil. Luciano pegou e disse que ainda faltava mais 150. Ela virou para mim, o rosto molhado de lágrima. Eu não sabia o que fazer. Então eu liguei para o Rafael e fingi que ele tinha ido embora. Pensei que se eu ficasse com a casa, eu conseguia vender e pagar o resto. Você ia roubar a casa do meu filho. Eu ia salvar a minha vida. A voz dela saiu dura. Você não entende. Se eu for presa, eu perco tudo. E o Rafael também, porque ele é casado comigo. Com uma identidade falsa. O casamento é nulo. Silêncio. Pesado. Verdadeiro. Respirei fundo. Rafael tá ouvindo tudo. Ela gelou. O quê? Apontei para a janela. Ele tá no carro, fone de ouvido, ligado comigo pelo WhatsApp. O rosto dela ficou branco. Lúcia. Não. A porta da frente abriu. Rafael entrou. E o olhar entre eles partiu meu coração no meio. Rafael parou no meio da sala. Camila estava congelada, o rosto destruído, os olhos transbordando. Ele olhou para ela como quem olha para um acidente de carro. Quer desviar, mas não consegue. Rafael, a voz dela saiu num fio. Eu posso explicar? Você acabou de explicar. Ele cortou, seco. Eu ouvi tudo. Ela deu um passo na direção dele. Ele recuou. Não. Não chega perto de mim. Rafael, eu te amo. Você não me ama. A voz dele subiu. Você me usou, desde o começo. Tudo foi mentira. Seu nome, sua vida, sua família. Tudo. Não foi mentira o que eu senti. Ela chorava, a voz engasgada. Eu me apaixonei por você de verdade. Eu juro. Para de jurar. Ele passou a mão no rosto, cansado. Você não tem mais direito de jurar nada. Camila desabou no sofá, soluçando, as mãos no rosto. Eu fiquei ali, de pé, observando os dois. Parte de mim queria abraçar meu filho. Outra parte sentia pena daquela mulher quebrada no sofá. Porque ela tinha feito escolhas erradas. Mas ela também era vítima. De um ex-marido violento. De um golpista. De um sistema que não dá segunda chance para quem afunda. Respirei fundo. Rafael, vai lá fora. Eu preciso conversar com ela. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Mãe, confia em mim. Ele hesitou, mas saiu. Bateu a porta com força. Fiquei sozinha com Camila. Ela ainda chorava, mas mais baixo agora. Um choro cansado, de quem já não tem mais lágrima. Sentei no sofá ao lado dela. Não muito perto, mas perto o suficiente. Camila, ou Ana Paula, sei lá quem você é. Ela enxugou o rosto, olhou para mim. O que você quer de mim? A verdade completa, sem mentira, sem enrolação. Cruzei os braços. Quanto você ainda deve pro Luciano? Ela engoliu seco. 155 mil reais. E o prazo? Ele me deu até o dia 30, daqui a 2 semanas. E se você não pagar? Ela abaixou a cabeça. Ele vai na polícia. Vai mostrar o contrato, os documentos falsos, tudo. Eu vou presa. E o Rafael, ele vai ser investigado também. Como cúmplice. Meu estômago apertou. O Rafael não sabia de nada. Eu sei,
Mas ele casou comigo, com identidade falsa. A justiça pode entender como cumplicidade. Mesmo que ele prove que foi enganado, vai sujar o nome dele, a carreira dele, tudo. Fechei os olhos, respirei, pensei. Abri os olhos de novo. Eu vou te fazer uma proposta. Ela me olhou desconfiada. Que proposta? Eu te ajudo a se livrar do Luciano. Ela arregalou os olhos. Como? Eu tenho contatos. Cartório, advogado, gente que entende de fraude empresarial. Se o Luciano montou uma empresa fantasma e desviou dinheiro usando você e outras pessoas como fiadora, ele está cometendo crime também. Mas, deixa eu terminar. Levantei a mão. Eu te ajudo, mas com uma condição. Qual? Olhei nos olhos dela, firme. Você devolve a escritura da casa. Pede desculpas pro Rafael. Conta tudo. E depois, desaparece da vida dele. O silêncio engoliu a sala. Camila ficou parada, processando. Você quer que eu vá embora? Sim. Não desviei o olhar. Você destruiu meu filho. Mentiu, usou, roubou. Você pode ter se apaixonado, mas o dano já está feito. Ele nunca mais vai confiar em você. Ela apertou os lábios. Novas lágrimas escorreram. E se eu não aceitar? Então eu vou na polícia agora. Denuncio você e o Luciano. Vocês dois vão presos. E o Rafael fica livre para reconstruir a vida dele. Ela respirou fundo, trêmula. Mas eu também vou presa se você fizer isso. Sim. Mas se você aceitar minha proposta, eu te dou uma chance de sair disso com vida. E com dignidade. Camila ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para as próprias mãos, sujas de terra do quintal, unhas roídas, pele ressecada. Finalmente, ela suspirou. O que você quer que eu faça? Peguei meu celular, abri as notas, comecei a digitar. Primeiro, você vai me dar tudo o que você tem sobre o Luciano. Endereço, telefone, CNPJ da empresa, cópia do contrato, tudo. Eu queimei os documentos. Mas deve ter cópia digital. E-mail, foto no celular, algo. Ela pegou o celular dela, mexeu. Passou uns 2 minutos procurando. Tem isso aqui. Mostrou a tela. Era uma foto de um contrato de fiança. LC Serviços Lituada. CNPJ, endereço, assinatura dela com o nome falso. Tirei foto da tela. Manda isso pro meu número. Ela mandou. Segundo, amanhã de manhã você vai comigo no cartório. A gente vai falar com a minha amiga Sônia. Ela conhece gente da Delegacia de Crimes Financeiros. Mas se eu for lá, eles vão me prender. Não se você colaborar. Me inclinei para frente. Você vai ser testemunha, Camila, contra o Luciano. Se ele usou você, ele usou outras mulheres também. A polícia vai querer pegar ele mais do que você. Ela mordeu o lábio. E eu vou ter imunidade? Não posso garantir, mas você vai ter uma chance. E é mais do que você tem agora. Ela respirou. Fundo. Pesado. E o Rafael? Você assina o divórcio, devolve a casa e sai da vida dele. Para sempre? Para sempre. As lágrimas voltaram, mas dessa vez ela não soluçou. Só deixou escorrer. Tá bom. A voz saiu baixa, derrotada. Eu aceito. Levantei, peguei minha bolsa. Amanhã, 7 da manhã, eu passo aqui. Você vai estar pronta. Vou. Fui até a porta. Parei. Virei para ela. Camila, ou Ana Paula, sei lá. Suspirei. Você fez muita besteira, mas eu entendo que você estava desesperada. E eu não sou de jogar ninguém pros lobos. Então eu vou te ajudar. Mas depois disso, você vai ter que reconstruir sua vida longe da minha família. Ela assentiu, enxugando o rosto. Obrigada. Não respondi. Saí. Rafael estava encostado no carro de braços cruzados, olhando pro nada. Quando me viu, endireitou. E aí? Ela aceitou colaborar. Amanhã a gente vai atrás do Luciano. Ele fechou os olhos. Respirou. Mãe, eu não sei se eu consigo perdoar ela.
Passei a mão no rosto dele, calejada, mas cheia de carinho. Você não precisa perdoar agora, filho. Você só precisa sobreviver. Entramos no carro. No caminho de volta, nenhum de nós falou. Só o barulho do trânsito. Buzinas, ônibus freando, moto cortando, a vida seguindo, indiferente. Mas lá dentro, no peito, eu sentia. A guerra estava longe de acabar. 7 da manhã. Eu estava na porta da casa da Camila com 2 copos de café comprados no posto. Um para mim, um para ela. Toquei a campainha. Ela abriu rápido, como se tivesse passado a noite acordada esperando. E pelo rosto dela, tinha mesmo. Olheiras roxas, cabelo preso num rabo de cavalo meio torto, roupa amassada. Bom dia, murmurei, entregando o café. Ela pegou. Não agradeceu. Só tomou um gole e fechou os olhos, como se aquilo fosse a única coisa boa do dia. Vamos? Perguntei. Ela pegou a bolsa. Saiu. Trancou a porta com a chave. Entramos no carro em silêncio. Liguei o motor. O rádio estava ligado, mas desliguei. Não era hora de música. Você conseguiu dormir? Perguntei, só para quebrar o silêncio pesado. Não. Trouxe os documentos? Ela mexeu na bolsa. Tirou o celular. Tá tudo aqui. Fotos, prints de conversa, áudios que ele mandou. Áudios? Sim. Ameaças. Ele mandava às vezes de madrugada, dizendo que ia me destruir se eu não pagasse. Senti o estômago apertar. Por que você não foi na polícia antes? Ela me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais idiota do mundo. Porque eu tô usando identidade falsa, Lúcia. Se eu denunciasse ele, eu ia presa junto. Verdade. Ficamos em silêncio de novo. 20 minutos depois, chegamos no cartório. Sônia estava me esperando. Tinha avisado ela ontem à noite pelo WhatsApp. Mandei uma mensagem resumida. Tenho uma vítima de estelionato. Preciso de ajuda. Ela respondeu. Vem cedo. Vou ligar para o delegado Meireles. Subimos as escadas. Camila ia 2 passos atrás, nervosa, roendo a unha. Sônia estava na recepção com um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, camisa social, cara de quem já viu de tudo. Lúcia. Sônia me abraçou. Esse é o delegado Meireles. Crimes financeiros. Ele estendeu a mão. Apertei. Firme. Prazer. Lúcia Carvalho. Sônia me contou um pouco. Ele olhou para Camila. Você é a vítima? Camila hesitou. Olhou para mim. Fiz que sim com a cabeça. Sou, ela respondeu, baixinho. Entramos numa salinha nos fundos. Mesa de madeira velha, 2 cadeiras de plástico, ventilador barulhento no canto. Sentamos. O delegado tirou um bloquinho, uma caneta. Conta do começo. Camila respirou fundo e contou. Tudo. O ex-marido, as dívidas, o desespero, o Luciano oferecendo a saída, a identidade falsa, o contrato de fiança, o sumiço dele com o dinheiro, a extorsão. O delegado anotava tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele parou. Olhou para ela. Você sabe que usar identidade falsa é crime, né? Ela abaixou a cabeça. Sei. Mas se você colaborar... Ele se inclinou para frente. A gente pode falar com o Ministério Público, pedir imunidade em troca de testemunho. Ela levantou o rosto, os olhos brilhando. De verdade? Não vou prometer nada, mas é possível. Ele bateu na mesa com a caneta. Agora mostra tudo o que você tem. Camila pegou o celular. Abriu a galeria. Começou a mostrar fotos do contrato, prints de conversas no WhatsApp, áudios. O delegado ouvia cada áudio com atenção. Na maioria, a voz do Luciano era clara, firme, ameaçadora. Você tem até sexta, senão eu vou na polícia. Eu sei onde você mora. Eu sei com quem você casou. Tá achando que eu sou trouxa? Cada dia de atraso, mais 10 mil. É juros, querida. O delegado parou num áudio. Espera. Repete esse. Camila voltou. A voz do Luciano. Você não é a primeira que tentou me enrolar. A última tá pagando até hoje. Ela sabe que eu não brinco.
O delegado anotou algo. Circulou. A última. Ele usou outras vítimas. Sim, Camila confirmou. Ele comentou uma vez que tinha feito isso com outras mulheres. Disse que era negócio. Sônia se inclinou. Meirelles, se ele fez isso com várias pessoas, dá para rastrear? Ele assentiu. Se eu tiver o CNPJ da empresa, consigo puxar os contratos registrados, ver quantas fiadorias ele abriu, quantos empréstimos e com quais instituições financeiras. Camila pegou o celular de novo. O CNPJ está aqui. Mostrou uma foto do contrato. Ele anotou o número. Deixa comigo. Vou pedir um levantamento. Daqui a umas horas eu tenho resposta. Saímos da salinha. O delegado foi para o computador dele. Sônia trouxe água para mim e para Camila. Sentamos na recepção, esperando. Eu olhava para Camila. Ela estava pálida, mão tremendo segurando o copo. Vai dar certo, falei baixinho. Ela me olhou, não sorriu, mas assentiu. 1 hora depois, o delegado voltou, com uma pasta na mão e o rosto fechado. Lúcia, vem cá. Levantei. Fui até a mesa dele. Ele abriu a pasta. Folhas impressas, contratos, nomes, valores. LC Serviços Limitada. Ele apontou. Nos últimos 8 anos, abriu 12 contratos de fiança com 12 mulheres diferentes. Total desviado, R$ 2.100.000. Senti o chão sumir. 12? 12. Todas com perfil parecido. Mulheres endividadas, CPF sujo, sem histórico de crédito. Ele oferecia identidade nova e usava elas como fiadora. Pegava o dinheiro e sumia. Depois, voltava para extorquir. E a polícia não sabia disso? Não, porque as vítimas nunca denunciaram. Elas tinham medo. Estavam usando documento falso. Se denunciassem, iam presas. Olhei para Camila. Ela estava de pé agora, ouvindo tudo. E as outras mulheres? Perguntei. Onde elas estão? O delegado passou o dedo pela lista. A maioria pagou. Algumas ainda estão pagando. Mas tem uma... Ele parou. Joana Mendes Silva, registrada como paradeiro desconhecido desde 2019. Meu sangue gelou. O que isso quer dizer? Ele me olhou sério. Quer dizer que ela sumiu, e ninguém sabe onde ela tá. Camila soltou um gemido abafado, levou a mão à boca. Meu Deus! A gente não pode afirmar que ele fez algo com ela. O delegado continuou. Mas é suspeito. Muito suspeito. Sônia se aproximou. Meirelles, o que você vai fazer? Ele fechou a pasta. Vou abrir inquérito. Investigar a empresa, os contratos, as vítimas e vou emitir um mandado de prisão preventiva para o Luciano Costa. Quando? Hoje mesmo. Respirei aliviada, mas Camila estava tremendo. E eu? O delegado olhou para ela. Você vai testemunhar. E enquanto isso, fica em casa. Não sai. Não fala com ele. Não responde mensagem. A gente vai prender ele antes que ele perceba. Ela assentiu, os olhos cheios d'água. Saímos do cartório 2 horas depois. O sol estava forte, o calor sufocante. Entramos no carro. Fiquei ali, segurando o volante, sem ligar o motor. Lúcia, a voz da Camila saiu rouca. Você acha que ele matou aquela mulher? Olhei para ela. Eu não sei, mas a polícia vai descobrir. Ela encostou a cabeça no vidro, fechou os olhos. Eu podia ter sido a próxima. Não respondi, porque era verdade. Liguei o motor. Voltamos para a casa dela. Quando ela desceu do carro, eu segurei o braço dela. Camila, fica trancada aí dentro. Não atende a porta para ninguém. Se ele aparecer, liga para a polícia. E se ele já souber que eu denunciei? Então liga para mim. Ela assentiu. Entrou. Trancou a porta. Fiquei ali, vendo a casa. Respirei fundo e torci para que a polícia chegasse antes do Luciano. Voltei para casa com o estômago embrulhado. Rafael estava na sala, andando de um lado para o outro, celular na mão. Quando me viu, correu até mim. E aí, o que aconteceu? Sentei no sofá.
Larguei a bolsa no chão. As pernas doíam. A polícia vai prender o Luciano. Hoje. Ele parou. Respirou fundo. Graças a Deus. Mas tem mais. Olhei para ele. Ele fez isso com outras 12 mulheres. Desviou mais de 2 milhões de reais. E uma delas desapareceu. O rosto dele ficou branco. Desapareceu como? Ninguém sabe. Sumiu em 2019. Paradeiro desconhecido. Ele sentou na poltrona, a mão no peito. Mãe, a Camila podia ter. Eu sei. Cortei. Mas não aconteceu. E não vai acontecer. Peguei meu celular, abri o WhatsApp. Tinha uma mensagem do delegado Meireles. Mandado emitido. Equipe vai executar prisão às 18 horas. Endereço confirmado. Rua 7 de Setembro, 438, sala 12. Mostrei pro Rafael. Eles vão prender ele no escritório. E se ele não estiver lá? Eles vão atrás, mas ele vai. Rafael levantou, foi até a janela, ficou olhando para a rua. Mãe, eu quero estar lá. O quê? Eu quero ver quando prenderem ele. Rafael, não é uma boa ideia. Eu preciso. Ele virou para mim, os olhos vermelhos. Esse filho da puta destruiu minha vida. Quero ver a cara dele quando levarem ele preso. Entendi. Não era sobre vingança, era sobre fechar o círculo. Tá bom, mas a gente fica de longe, sem interferir. Ele concordou. Às 5:30 da tarde, a gente saiu. O endereço ficava no centro, num prédio comercial velho, daqueles com elevador barulhento e cheiro de mofo. Estacionei do outro lado da rua, 3 carros adiante. Tinha uma viatura da polícia parada na esquina. Sem sirene, sem alarde. Eles já estão aqui, murmurei. Rafael olhava fixo para o prédio. 6 horas. Uma van preta parou na frente do prédio. Desceram 4 policiais à paisana. Entraram. A gente ficou esperando. 5 minutos. 10. Meu coração batia forte. Suor escorrendo nas costas, mesmo com o ar ligado. Rafael roía a unha, os olhos fixos na porta. Então aconteceu. A porta do prédio se abriu. Luciano saiu. Sozinho. De terno cinza, pasta na mão, tranquilo, como se fosse só mais um dia. Ele nem chegou a dar 3 passos. Os policiais saíram de trás dele, 2 de cada lado. Luciano Costa, você tá preso. Ele congelou, virou devagar. E pela primeira vez, eu vi o rosto dele de perto. 40 e poucos anos, cabelo bem cortado, barba feita. Bonito, no estilo executivo confiável. O tipo de cara que você confiaria num banco, mas os olhos eram frios, vazios. Preso por quê? Ele perguntou calmo demais. Estelionato, formação de quadrilha, extorsão. O policial mostrou o mandado. Vira de costas, mãos para trás. Luciano hesitou. Por um segundo eu achei que ele ia correr, mas ele não correu. Virou. Colocou as mãos para trás. O policial algemou ele. E então, antes de entrarem na viatura, Luciano olhou para cima. Pro prédio. Pras janelas. Como se procurasse alguém. Rafael apertou o banco do carro. Ele sabe. Sabe o quê? Que alguém denunciou ele. Tá procurando. Eu não tinha pensado nisso. Mas fazia sentido. Luciano entrou na viatura. A porta fechou. E eles foram embora. Rafael soltou o ar que estava segurando. Acabou. Ainda não. Peguei o celular. Ele vai ser interrogado, mas ainda tem audiência, processo, tudo. E a Camila? Ela vai ter que testemunhar, mas com sorte, sai como vítima colaboradora. Liguei o carro, voltamos para casa. No caminho, Rafael ficou quieto, olhando pela janela. Mãe, fala. Você acha que ele fez alguma coisa com aquela mulher? A Joana? Parei no sinal. Olhei para ele. Eu não sei, filho, mas agora a polícia vai investigar. E se ele fez, vai pagar. O sinal abriu. Segui. Chegamos em casa às 7:30. Eu fiz macarrão. Simples. Alho, óleo, parmesão. Rafael comeu pouco. Eu também.
A gente estava cansado. Mas era um cansaço diferente. Era o cansaço de quem lutou e ganhou. Depois do jantar, eu fui pro quarto. Sentei na beirada da cama. Peguei o celular. Tinha uma mensagem da Camila. Lúcia, obrigada. Pela primeira vez em anos, eu consegui dormir sem medo. Não respondi na hora. Fiquei olhando para a mensagem, pensando. Ela tinha destruído meu filho, mentido, roubado, mas também tinha sido vítima de um homem violento, de um golpista, de um sistema que não perdoa. Respirei fundo. Digitei. Descansa. Amanhã a gente resolve o resto. Enviei, deitei, apaguei a luz. Mas não consegui dormir direito, porque uma parte de mim sabia... Luciano estava preso, mas a história ainda não tinha acabado. 2 dias depois, o telefone tocou. Era o delegado Meireles. Lúcia, preciso que você venha aqui. E traga a Camila. Por quê? Luciano confessou. Mas tem uma coisa que você precisa saber. O tom da voz dele me arrepiou. O que ele disse? Vem aqui. Não dá para falar por telefone. Desliguei. Liguei para Camila. A polícia quer a gente lá. Agora. Por quê? Não sei, mas acho que é sobre a Joana. Silêncio. Lúcia, eu tô com medo. Eu também, mas a gente vai. Meia hora depois, eu e Camila estávamos na delegacia. O delegado nos levou para uma sala reservada. Sentamos. Ele abriu uma pasta, tirou uma foto. Joana Mendes Silva, 38 anos, desaparecida desde junho de 2019. Olhei para a foto. Uma mulher morena, cabelo curto, sorriso triste. Luciano confessou o que aconteceu com ela. O delegado continuou. Camila segurou minha mão. Forte. Ela não conseguiu pagar. Igual a você. Ele ameaçou ela. Ela ameaçou ir na polícia. E ele... O delegado parou. Respirou. Ele pagou alguém para assustar ela. Mas a coisa saiu do controle. Ela foi espancada, ficou com medo. E fugiu. Mudou de cidade, de nome, sumiu. Então, ela tá viva? Camila perguntou, a voz tremendo. Tá. A gente localizou ela ontem, em Curitiba, trabalhando como faxineira, morando sozinha, com medo de voltar. Camila desabou, chorou, aliviada. Eu também senti o peito aliviar. Ela vai testemunhar? Perguntei. Sim. E com o depoimento dela, mais o seu, mais as provas documentais? Luciano vai pegar no mínimo 15 anos. Levantei. Respirei fundo. Obrigada, delegado. Ele assentiu. Saímos. Camila ainda chorava. Mas agora era choro de alívio. Lúcia, eu podia ter sido ela. Mas não foi. Segurei o ombro dela. Você teve coragem de denunciar. E por isso, você tá viva. Ela me abraçou. Não retribui na hora, mas depois de uns segundos, abracei de volta, porque no fim, a gente era 2 mulheres que tinham sobrevivido. Cada uma do seu jeito. E às vezes, sobreviver já é vitória. Uma semana depois, o telefone tocou de novo. Era o delegado Meireles. Lúcia, o processo tá andando rápido. Luciano vai a júri popular dentro de 3 meses. Mas antes disso, tem a audiência de instrução. Vocês vão ter que depor. Quando? Semana que vem, quinta-feira, 10 da manhã, você e a Camila. A gente vai estar lá. Desliguei. Rafael estava na sala, trabalhando no notebook. Desde a prisão do Luciano, ele tinha voltado a morar comigo. Temporariamente, ele disse, mas eu sabia que ele ainda não estava pronto para voltar para aquela casa. Era a polícia? Ele perguntou, sem tirar os olhos da tela. Audiência, semana que vem. Ele parou de digitar. Olhou para mim. E você quer que eu vá junto? Não precisa. Vai ser eu e a Camila. Mãe... Ele fechou o notebook. Eu não sei se eu consigo ver ela de novo. Sentei do lado dele. Você não precisa ver. Não precisa perdoar. Só precisa seguir sua vida. Ele passou a mão no rosto. É mais difícil do que parece. Eu sei. A gente ficou em silêncio. Lá fora, um cachorro latia. Carro passando. Vida normal.
Mas aqui dentro, a gente ainda estava remontando os pedaços. Isara quinta-feira chegou. 7 da manhã, eu estava na frente da casa da Camila de novo. Ela saiu antes mesmo de eu tocar a campainha. Roupa simples, calça preta, blusa branca, cabelo preso, sem maquiagem. Parecia menor, mais frágil. Bom dia, ela disse, a voz baixa. Bom dia, tá pronta? Não, mas vamos mesmo assim. Entramos no carro. O caminho para o fórum foi silencioso. Eu dirigia. Ela olhava pela janela. Lúcia, ela começou hesitante. Fala. Depois disso tudo acabar, eu vou embora. Como você pediu. Não respondi na hora. Só olhei para frente. Pro trânsito, pros semáforos. Para onde você vai? Não sei ainda. Talvez Brasília, ou Rio, algum lugar longe. E o nome? Vou usar meu nome de verdade. Ana Paula. Vou regularizar tudo. CPF, RG, tudo certinho. Recomeçar do zero. Vai ser difícil. Eu sei. Ela olhou para mim. Mas pelo menos vou ser eu, de verdade, sem mentira. Assenti. A gente chegou no fórum às 9h30. Um prédio cinza, velho, cheio de gente. Advogados de terno. Gente chorando no corredor, seguranças entediados. Subimos pro segundo andar. Sala 4. Sentamos no banco de madeira dura, esperando. O delegado Meirelles apareceu, de terno azul marinho, pasta na mão. Vocês duas vão depor separadamente. Primeiro a Camila, depois você, Lúcia. E o Luciano? Perguntei. Ele vai estar lá, na sala, algemado, mas vai estar. Camila ficou pálida. Eu vou ter que olhar para ele? Vai. Mas ele não pode te tocar, não pode falar com você, nada. Só olhar. E você vai contar tudo o que ele fez. Ela respirou fundo, tremendo. Eu segurei a mão dela. Você consegue. Ela assentiu. 10h. A porta abriu. Um oficial chamou. Camila Esteves Santos. Ela levantou. Olhou para mim uma última vez. Vai, eu disse. Ela entrou. A porta fechou. Fiquei sozinha no corredor, sentada, esperando. Meia hora passou. 40 minutos. 1 hora. Finalmente a porta abriu. Camila saiu. Os olhos vermelhos, mas o rosto firme. Ela tinha chorado, mas tinha sobrevivido. Como foi? Perguntei. Difícil, mas eu falei tudo. Ele ficou me olhando o tempo todo, tentando me intimidar, mas eu não desviei. Sorri de leve. Você foi bem. Ela sentou do meu lado, exausta. Então chamaram meu nome. Lúcia Mendes Carvalho. Levantei. Respirei fundo. Entrei. A sala era pequena. Uma mesa comprida. O juiz na frente de toga preta. 2 advogados. E do lado esquerdo, sentado, algemado, Luciano. Ele me olhou quando entrei. Aquele olhar frio, calculista, tentando me ler. Não desviei. Sentei na cadeira de frente para o juiz. O oficial me fez jurar que diria a verdade. Jurei. O juiz começou. Senhora Lúcia, a senhora conhecia o réu antes desse caso? Não. Só vi ele pela primeira vez quando fui na casa da minha nora. Ele estava lá, agindo como dono. E o que a senhora fez? Investiguei. Descobri que ela estava usando identidade falsa e que ele estava extorquindo ela. O advogado de defesa se levantou. Excelência, a testemunha não tem como provar que houve extorsão. Tenho sim. Tirei o celular da bolsa. Tenho gravações, prints, fotos de documentos queimados. Tudo. O juiz pediu para ver. Entreguei. Ele olhou. Passou para os advogados. O advogado de defesa ficou quieto. O juiz voltou a falar. E a senhora acredita que a nora da senhora foi vítima? Olhei para o Luciano. Ele me encarava, sem piscar. Sim, ela fez escolhas erradas. Mas ela foi manipulada por um homem que faz isso com mulheres vulneráveis. Ele é um predador. O advogado de defesa tentou objetar, mas o juiz levantou a mão. Já ouvi o suficiente. Fui dispensada. Levantei.
Antes de sair, olhei para Luciano uma última vez. Ele sorriu, de canto de boca, como se nada daquilo importasse. Mas eu vi, nos olhos dele. Ele sabia que tinha perdido. Saí da sala. Camila estava esperando no corredor. E aí? Acabou. Agora é esperar a sentença. A gente saiu do fórum. O sol estava forte, o calor sufocante. Mas eu respirei fundo, sentindo o ar encher os pulmões. Liberdade. A gente tinha vencido. 3 meses depois, a sentença saiu. Luciano Costa foi condenado a 18 anos de prisão por estelionato qualificado, extorsão, formação de quadrilha e falsidade ideológica, sem direito a recurso em liberdade. Camila, ou Ana Paula, recebeu imunidade em troca do testemunho. O casamento dela com Rafael foi anulado. A escritura da casa voltou para o nome dele. E ela, como prometeu, foi embora. Mandou uma mensagem antes de ir. Obrigada por me dar uma chance de recomeçar. Vou viver o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor. Eu não respondi, mas guardei a mensagem. Porque no fundo, eu entendia. Às vezes a gente erra. Às vezes a gente se afunda tanto que esquece como voltar. E às vezes, alguém te joga uma corda e você decide se vai segurar ou não. 1 mês depois da sentença, Rafael finalmente voltou para casa. A casa que tinha sido dele e da Camila, que agora era só dele. Eu ajudei na mudança. Caixas, roupas, livros. A gente passou o dia inteiro organizando. No fim da tarde, sentamos na varanda. 2 copos de suco. Silêncio bom. Parece diferente, ele disse, olhando para o quintal. Por que é? Ele tomou um gole, ficou olhando para as próprias mãos. Mãe, você acha que eu fui idiota? Por quê? Por ter confiado nela, por não ter percebido. Respirei fundo. Você se apaixonou. E ela era boa em mentir. Não tem como você ter percebido. Mas você percebeu. Porque eu estava de fora. E porque eu já vi muita gente mentindo na minha frente. 30 anos de cartório ensina isso. Ele deu um meio sorriso. Triste. Eu não sei se vou conseguir confiar em alguém de novo. Vai. Segurei a mão dele. Vai demorar, vai doer. Mas vai. A gente ficou ali mais um tempo, até o sol começar a descer. Quando eu ia embora, ele me chamou. Mãe, virei. Obrigado, por não ter desistido de mim. Senti os olhos arderem, mas segurei. Nunca vou desistir de você. Nunca. Abracei ele, forte, e fui embora. 2 semanas depois, eu estava em casa, organizando os papéis velhos do armário, quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Lúcia? A voz era feminina, hesitante. Sim, quem é? É a Joana, Joana Mendes. Levei uns segundos para processar. A mulher que tinha desaparecido. A vítima que o Luciano tinha ameaçado. Joana, como você conseguiu meu número? O delegado Meireles me passou. Ele disse que foi você que ajudou a Camila a denunciar, e que por causa disso, eles conseguiram me encontrar também. É verdade. Eu só queria agradecer. A voz dela falhou. Faz 5 anos que eu vivo com medo. Mudei de cidade, de nome, cortei contato com todo mundo que eu conhecia. E agora ele tá preso. Eu finalmente posso voltar a ter uma vida. Sentei na beirada da cama, o peito apertado. Joana, você não tem que agradecer. Você sobreviveu. Isso é o que importa. Mas eu não teria tido coragem de denunciar sozinha. Quando a polícia me achou e disse que tinha outras vítimas testemunhando, eu soube que podia falar também. Você foi corajosa. Não, você foi. Fiquei em silêncio. Depois de alguns segundos, ela continuou. Tem outras mulheres também, as outras vítimas. A gente está se organizando. Queremos entrar com ação de reparação de danos, contra ele e contra os bancos que aceitaram os contratos sem verificar direito. Isso é ótimo. E a gente queria saber se você podia nos ajudar.
com sua experiência de cartório, de documentação. Pensei. Eu tinha 60 anos. Estava aposentada. Tinha criado meu filho. Tinha feito minha parte. Mas tinha 12 mulheres, 12 vidas destruídas. E eu tinha conhecimento, contatos, experiência. Eu ajudo, respondi. Sério? Sério. Ouvi ela chorar do outro lado, um choro de alívio. Obrigada, Lúcia. Muito obrigada. A gente combinou de se encontrar na semana seguinte. Ela, mais 3 vítimas e eu. Quando desliguei, fiquei olhando para o celular. Pensando. Eu tinha entrado nessa história para proteger meu filho. Mas tinha terminado protegendo outras mulheres também. E no fundo, isso significava alguma coisa. 3 meses depois, num sábado de manhã, Rafael apareceu aqui em casa. Com uma moça do lado dele. Cabelo castanho, sorriso tímido, vestido florido. Mãe, essa é a Helena. A gente trabalha junto. Estendi a mão. Ela apertou. Firme. Prazer, dona Lúcia. O Rafael fala muito da senhora. Coisas boas, eu espero. Só coisas boas. A gente conversou na sala. Café, bolo de laranja. Helena era arquiteta. 30 anos. Gostava de plantas e de cachorro. Simples. Real. Quando ela foi ao banheiro, Rafael se inclinou para mim. E aí, o que você achou? Ela parece legal. É. Ele sorriu. Pela primeira vez em meses, um sorriso verdadeiro. E mãe? Dessa vez eu fui devagar. Conheci a família dela, os amigos, tudo. Bom, eu aprendi. Segurei a mão dele. Eu sei. Helena voltou. A gente conversou mais um pouco. Depois eles foram embora. Quando a porta fechou, eu fiquei ali, na sala, sozinha, olhando para as fotos na parede. Eu e Rafael quando ele era criança. A formatura dele. A casa que eu tinha dado de presente. E pensei. A Camila tinha entrado na nossa vida como um furacão. Destruiu, mentiu, roubou. Mas também, ela me ensinou que nem tudo é preto e branco. Que gente boa pode fazer escolhas ruins. Que vítima e vilão às vezes são a mesma pessoa. E que proteger quem a gente ama não é só abraçar. Às vezes é investigar, questionar, confrontar e aceitar a verdade. Mesmo quando dói. Naquela noite, antes de dormir, eu peguei o celular. Tinha uma mensagem antiga, da Camila. De meses atrás. Obrigada por me dar uma chance de recomeçar. Rolei para baixo. Tinha mais uma, de 2 semanas atrás. Consegui um emprego de cozinheira, comida por quilo. Nada muito, mas é honesto. E eu tô usando meu nome de verdade. Ana Paula. Pela primeira vez na vida, eu sou eu. Eu nunca tinha respondido, mas agora digitei. Que bom, cuida de você. Enviei. 2 minutos depois, ela respondeu. Sempre. Obrigada, por tudo. Apaguei a luz, deitei e, finalmente, dormi em paz. Porque eu tinha feito o que era certo, tinha protegido meu filho, tinha ajudado mulheres que precisavam e tinha dado uma segunda chance para alguém que merecia. Não porque ela era perfeita, mas porque ninguém é. Rafael acordava cedo agora. Notei isso numa manhã de domingo, quando passei na casa dele para levar um pote de bolo. 7 da manhã, ele já estava na cozinha, café passando, música baixa no rádio. Bom dia, mãe. Ele me abraçou. Cheirava a sabonete e café fresco. Bom dia. Você tá diferente. Diferente como? Mais leve. Ele sorriu. Serviu café para mim. A gente sentou na varanda. O sol ainda estava fraco, o ar fresco. A Helena vem almoçar hoje, ele disse, mexendo o açúcar no café. Que bom. Gostei dela. Eu também. Ele olhou para o quintal. Mãe, eu tô bem. De verdade. Pela primeira vez em meses, eu tô bem. Segurei a mão dele por cima da mesa. Eu sei. A gente ficou ali uns minutos, em silêncio, mas era um silêncio bom. De quem não precisa preencher o espaço com palavra. Quando eu ia embora, a campainha tocou. Era o carteiro. Envelope registrado. Rafael assinou. Abriu, leu,
Ficou parado. Mãe, olha isso. Peguei o papel. Era um cheque, nominal a Rafael Mendes Carvalho, valor R$ 15.000. E um bilhete, escrito à mão, letra caprichada. Rafael, sei que não tenho direito de pedir perdão, e não vou pedir, mas quero pagar minha dívida, com você, com sua mãe, com a vida. Esse é o primeiro pagamento. Vou levar anos, mas vou devolver cada centavo do que tirei de você. Não precisa me responder. Não precisa me perdoar. Só queria que você soubesse que eu tô tentando ser melhor. Ana Paula. Rafael ficou olhando para o cheque, sem expressão. O que você vai fazer? Perguntei baixinho. Não sei. Ele dobrou o papel. Parte de mim quer rasgar, devolver, mandar ela sumir de vez. E a outra parte? Ele respirou fundo. A outra parte entende que ela está tentando. E que isso é mais do que muita gente faria. Não respondi, porque não tinha resposta certa. Vou guardar, ele disse finalmente. Mas não vou responder. Ainda não. Tá bom. Guardei o bilhete na gaveta da cozinha. E a vida seguiu. 2 semanas depois, eu estava no cartório, não trabalhando, mas visitando a Sônia. A gente tomava café na sala dos fundos quando o delegado Meireles apareceu. Lúcia, que surpresa! Oi, Meireles, tudo bem? Tudo. Vim trazer uma notícia. Boa ou ruim? Boa. Ele sentou, aceitou o café que a Sônia ofereceu. A ação coletiva das vítimas do Luciano foi aceita. Os bancos vão ter que ressarcir pelo menos 60% do valor. Meu coração acelerou. Sério? Sério. E tem mais. O Luciano perdeu todos os recursos, vai cumprir a pena inteira. 18 anos, sem progressão de regime nos primeiros 5. Senti o peito aliviar. Então acabou mesmo. Acabou. Ele tomou um gole de café. E tudo isso graças a você. Não foi só eu, foi a Camila, a Joana, todas as mulheres que tiveram coragem de falar. Mas você foi quem começou, quem não desistiu. Sorri, cansada, mas feliz. Eu só fiz o que precisava ser feito. Depois que ele saiu, fiquei ali, sentada, olhando pela janela, pensando. 1 ano atrás, eu tinha recebido aquela ligação. A voz da Camila gritando que meu filho tinha ido embora. E agora, Luciano estava preso. As vítimas estavam sendo ressarcidas. Rafael estava reconstruindo a vida. E eu tinha aprendido que proteger quem a gente ama não é só defender, é investigar, questionar e, às vezes, perdoar. Naquela noite, em casa, eu abri o celular, fui nas mensagens antigas, procurei o contato da Camila, Ana Paula. A última mensagem era minha. Que bom, cuida de você. Fiquei olhando, pensando se devia ou não. Finalmente digitei. Rafael recebeu o cheque. Ele guardou. Não sei se vai responder. Mas queria que você soubesse. Você fez a coisa certa. Enviei. 3 minutos depois a resposta. Obrigada, Lúcia, por tudo. De verdade. Não respondi mais. Fechei o celular. Apaguei a luz. E pela primeira vez em muito tempo, senti que o ciclo tinha se fechado. Camila, Ana Paula, tinha errado. Muito. Mas também tinha tentado consertar. E às vezes, isso é tudo que a gente pode fazer. Errar, aprender, consertar e seguir. Porque a vida não é sobre ser perfeito, é sobre ser humano. 6 meses se passaram como água. A vida voltou ao normal. Ou melhor, a um novo normal. Rafael casou com a Helena numa cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Eu chorei, claro. Mãe chora em casamento. É lei. Ele vendia a casa antiga. Disse que queria começar do zero, num lugar sem fantasma. Eu entendi. As vítimas do Luciano tinham recebido parte da indenização. Joana voltou para a cidade natal, abriu uma loja de roupas. Me mandava foto de vez em quando, sorrindo, livre. E a Ana Paula? Ela continuou mandando os 15.000 por mês, religiosamente, com bilhetes curtos.
Rafael guardava tudo numa pasta, sem abrir, sem responder, mas guardava. Numa tarde de sábado, eu estava em casa, regando as plantas da varanda quando o portão rangeu. Olhei. Era uma mulher. Cabelo curto agora, mais claro, óculos de grau, roupa simples. Levei uns segundos para reconhecer. Ana Paula. Meu coração disparou. Ela ficou parada do lado de fora do portão. As mãos na bolsa, nervosa. Lúcia... A voz saiu baixa. Desculpa aparecer assim. Eu sei que não devia. Mas eu precisava falar com você. Larguei o regador, sequei as mãos no avental. Entra. Ela hesitou. Tem certeza? Entra. Ela abriu o portão devagar. Entrou. Fechou atrás de si. A gente ficou ali, de pé, na varanda. Eu não ofereci café. Não era visita. Era outra coisa. Eu não vim para pedir perdão. Ela começou. Porque eu sei que não mereço. Vim só agradecer. E dizer que eu tô bem. Trabalhando. Vivendo com meu nome. Pagando minhas contas. Eu sei. Rafael me contou dos cheques. Ele tá bem? Tá. Casou de novo. Com uma moça boa. Os olhos dela encheram de lágrima, mas ela segurou. Que bom. Ele merece. Silêncio. Pesado. Ela respirou fundo. Lúcia, você me salvou. E eu sei que não era sua obrigação. Eu tinha destruído seu filho. Mas você me deu uma chance mesmo assim. Por quê? Olhei para ela. Aquela mulher que tinha entrado na nossa vida como um furacão. Mentirosa, ladra, golpista. Mas também vítima, desesperada, humana. Porque eu vi que você não era má, respondi finalmente. Você era perdida, e gente perdida, às vezes só precisa de alguém que aponte o caminho de volta. Ela soluçou. Cobriu o rosto com as mãos. Esperei. Quando ela se acalmou, enxugou os olhos. Eu vou continuar pagando, até o último centavo, eu prometo. Eu sei. E eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Assenti. Ela virou para sair. Parou. Olhou para mim uma última vez. Você é uma mulher incrível, Lúcia. Não sou. Sou só uma mãe que protegeu o filho. E uma mulher que entendeu que todo mundo merece uma segunda chance. Ela sorriu. Triste, mas verdadeiro. E foi embora. Fiquei ali, na varanda, vendo ela sumir na esquina. Respirei fundo. Voltei pro regador, pro vaso de samambaia. A vida seguia. Naquela noite, Rafael veio jantar aqui. Trouxe a Helena. A gente comeu macarronada, conversou, riu. Quando eles iam embora, eu chamei o Rafael no canto. A Ana Paula veio aqui hoje. Ele congelou. O quê? Veio se despedir. Agradecer. Disse que vai continuar pagando. E você... deixou ela entrar? Deixei. Olhei nos olhos dele. Ela não é mais uma ameaça, filho. Ela é só... uma mulher tentando viver direito. Ele ficou em silêncio, processando. Mãe, eu não sei se consigo perdoar ela. E tudo bem, você não precisa. Perdão não é obrigação, é escolha. Ele assentiu, me abraçou, forte. Obrigado, mãe, por tudo. Não precisa agradecer, sou sua mãe, é o que eu faço. Mais tarde, sozinha, sentada no sofá, com uma xícara de chá na mão, eu peguei o celular, abri as mensagens. Fui até aquele grupo que a Joana tinha criado. Mulheres do Luciano, ela chamou. 12 mulheres, todas sobreviventes. Tinha mensagem nova. Joana. Meninas, fechei o contrato da loja. Inauguro o mês que vem. Vocês estão todas convidadas. Uma outra. Parabéns, Joe, você merece. Outra. Vou aí com certeza. Ana Paula. Parabéns, Joana. Você é inspiração para todas nós. Sorri. Digitei. Parabéns, Joana. Manda o endereço. Vou levar bolo. E foi aí que eu entendi. Minha nora tinha gritado ao telefone que meu filho tinha ido embora, que ela ia ficar com tudo. Que eu ia ficar sem nada. Ela estava errada. Porque no fim,
Eu não perdi nada. Ganhei. Ganhei a certeza de que eu fiz o que era certo. Ganhei a confiança do meu filho de volta. Ganhei a liberdade de 12 mulheres. E ganhei a paz de saber que, mesmo quando a mentira grita, o silêncio da verdade sempre vence. Hoje, quando olho para trás, eu vejo tudo diferente. Aquela ligação não foi o fim, foi o começo. O começo de uma investigação, de uma luta, de uma vitória e de uma lição que vou levar para o resto da vida. Silêncio não é fraqueza. Às vezes, é a arma mais poderosa. Porque quando você cala, você escuta tudo. E quando você escuta, você descobre a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. E você? Já passou por uma situação onde alguém tentou te enganar? Já descobriu uma mentira que mudou tudo? Conta aqui nos comentários. Eu leio todos. Se você gostou dessa história, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me diz, de onde você está assistindo? Manda um alô da sua cidade. Até a próxima história. E lembra, proteger quem você ama não é só defender. Às vezes, é ter coragem de descobrir a verdade. Um beijo no coração e força sempre.